Atos 5. Vamos ler do verso 1 ao verso 11. Vamos ler a palavra do Senhor? Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso, também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que tinha acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo preço. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles o levarão, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés deles. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Senhor, dá-nos graça, força e luz para compreendermos Tua palavra e vivermos a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a entender os Teus propósitos, a Tua vontade, o Teu querer sobre nossas vidas nesta manhã. Ajuda-nos, ó Deus, com o coração, que o Teu Espírito fale aos nossos corações, às nossas mentes, limpando de nós, ó Deus, aquilo que nos impede de ter uma intimidade maior, uma confiança maior em Ti. Rogamos assim, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Entendendo o contexto de que aconteceu um episódio anterior, onde levantou-se um homem que foi, vendeu uma propriedade e entregou também todo o dinheiro que ele vendeu para a igreja, para aquela reunião, e Deus abençoou esse homem foi reconhecido, Barnabé, homem de dores, e depois ele vai aparecer daqui a alguns capítulos novamente. Nós vamos acompanhar esse personagem que faz parte de boa parte das histórias aqui do livro de Atos. E agora surge então este momento, onde este casal vende uma propriedade e chega lá e deposita uma parte do dinheiro. Eles deixam uma outra parte, a gente não sabe por quê, mas acontece esse episódio bem diferente nas Escrituras. O que acontece aqui de fato? Queridos, esse momento é importante que a gente possa resgatar algumas coisas que está acontecendo. É uma transição entre o Antigo Testamento, onde as pessoas seguiam a lei, e agora a formação de um grupo estabelecido na nova aliança em Cristo Jesus. Esse grupo que se reúne é um grupo então meio que miscigenado, aonde eles estão se baseando ainda nos preceitos do Antigo Testamento. E agora eles estão estabelecendo uma nova maneira de se viver agora com Cristo Jesus. Os apóstolos, aqueles que andaram com Cristo Jesus, então eles estão adiante desse grupo, eles estão liderando a igreja,
E então começam a surgir necessidades. Porque é assim que funciona em grupos. Os grupos começam a se reunir e eles começam a ter as suas necessidades. Como então se administram as necessidades em grupo? É impossível se realizar qualquer projeto sem dinheiro. Por isso que lá no Antigo Testamento, nós vemos que foi instituído o dízimo. E o dízimo foi instituído antes da lei. O dízimo foi instituído quando ainda Moisés não havia estabelecido a lei. O dízimo aconteceu quando Abraão, ele sai na sua peregrinação, ele encontra-se com o sacerdote Melquisedeque, e ele então oferta um dízimo a Melquisedeque. Uma parte dos seus ganhos, ele vai e entrega a Melquisedeque. A 10ª parte dos seus ganhos, ele vai e entrega a Melquisedeque. E Melquisedeque, então, num primeiro momento, ele fala, não, eu não quero esse dízimo, essa parte desse recurso. E Abraão diz para ele que essa, então, era uma oferta que ele estava oferecendo a Deus para Melquisedeque, que era o sacerdote. E então, a partir disso, Abraão, que se torna, então, o patriarca do povo de Israel, institui, então, o dízimo. E Moisés, então, na sua lei, isso lá em Êxodo, depois em Levítico e em Deuteronômio, ele vai nos dizer como deveria então ser o dízimo. O dízimo então deveria ser sempre a 10ª parte dos ganhos. A cada 7 anos existia o dízimo da terra, aonde você plantou por 7 anos, no último ano a terra deveria descansar, era o dízimo da terra. Existia também o dízimo também dos pobres, aonde você foi, se você ganhou e alguém da sua família passou necessidade, você daria o dízimo a essas pessoas. Existia o dízimo da purificação, aonde você, cometendo seus pecados, você ofereceria sacrifícios lá diante do sacerdote. Existiam mais ou menos algo em torno de 21 leis em relação ao dízimo. Existia um dízimo que também era realizado a partir dos seus negócios, a cada 7 anos, tudo que você granjeou, tudo que você conquistou, se você comprou então um comércio, comprou uma terra, a cada 7 anos você deveria devolver esse comércio e essa terra para as pessoas, para que assim houvesse equanimidade e não houvesse então pessoas com necessidade e miseráveis no meio do povo de Israel. Existem dízimos interessantes. Se você quiser conhecer mais sobre isso, você precisa ler esses livros, em especial Gênesis, Êxodo, Deuteronômio e Levítico. Nós estamos então agora nesse estabelecimento de um novo marco. Esse grupo está se reunindo. No período de Jesus, ele tinha um tesoureiro que os irmãos sabem que era Judas Iscariotes. E esse Judas Iscariotes, então, ele ficava com a mala de dinheiro e ele então traiu o Senhor Jesus e depois o Senhor Jesus foi executado por meio de Judas Iscariotes. Então é interessante que a gente compreenda e traga tudo isso à luz desse texto. Porque nós já vimos, se você voltar um pouco no capítulo 2, o que acontece? Esses irmãos se reúnem no templo, em suas casas e partem o pão. Depois, nós vamos ver então que eles continuam no capítulo 3 e no capítulo 4, eles falam que eles continuam também se reunindo, partindo o pão, em outro sentido, sustentando a obra de Deus. No capítulo 4, nós vemos da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente uma coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. E então vem o caso de Barnabé, que vende um terreno e entrega. Chegamos então no caso desse casal. Qual que é o problema aqui desse casal? O que aconteceu com esse casal? Por que aconteceu algo tão duro a esse casal?
Algumas lições nós precisamos entender. Algumas coisas nós precisamos entender. Pastor, Jesus aboliu o dízimo? É interessante. Eu não vi, até hoje, um texto em que Jesus aboliu o dízimo. Mas ao contrário, ele elogiou aquela viúva que foi e entregou tudo o que tinha, as suas moedinhas no gasofilácio, e rejeitou a oferta dos outros fariseus que, ao entregar, sacudiam dizendo que estavam entregando algo. Então existe um estabelecimento novo nesse processo da fundação e estabelecimento da igreja. Qual que é esse processo? Nós precisamos entender. Esse grupo, ele praticava koinonia, comunhão, e eles tinham por missão também cuidar uns dos outros, cuidar do próximo, cuidar do reino de Deus. E tudo que nós vamos fazer no reino de Deus envolve recursos. Ou você que namora alguém ou é casado com alguém, me diga uma situação em que não envolva recursos na sua casa. Se você ligou a luz na sua casa, você tem que pagar uma despesa. Correto? Sim ou não? Se você quer ajudar alguém, você vai ter que abrir mão de alguma coisa sua para poder ajudar uma outra pessoa. Sim ou não? Então, um grupo que se reúne em torno da palavra de Deus para praticar os preceitos da palavra de Deus, precisa então ter clareza de que a obra do Senhor também requer recursos. Então, pastor, Jesus aboliu o dízimo. Se ele não falou, então ele aboliu. Não, Jesus não é um fato assim. Nós não fazemos esse tipo de hermenêutica bíblica. Se Jesus não menciona isso, não quer dizer que ele está abolindo, como é o caso do sábado. Jesus, ele aboliu os dias. No caso do sábado, ele diz que nós devemos fazer agora tudo o que nós vamos fazer, devemos fazer para o Senhor, o nosso Deus. E Jesus também diz que devemos então buscar primeiro o que, irmãos? O reino de Deus. Buscando o reino de Deus, as demais coisas nos serão acrescentadas. E no contexto em que ele diz isso, ele fala de que ninguém se vestiu como os lírios do campo. Ninguém teve roupa como igual àquela. Ninguém sustenta os pássaros. E os pássaros não acumulam. Mas Deus dá toda a provisão para eles. Tudo isso nesse texto para que a gente possa compreender então o que está acontecendo. A gente não sabe se esse terreno foi doado para a igreja, para os apóstolos, para que esse terreno fosse usado, vendido e usado o recurso para a obra do Senhor. O texto não nos esclarece isso. Mas nós podemos imaginar isso. Que o problema aqui de Ananias e Safira se chama Existe um termo muito antigo que fala assim, uma expressão que os mais antigos vão se lembrar. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Então, a expressão da hipocrisia, da falsidade. Querido irmão, então, nesse aspecto, o grande problema de Ananias e Safira é querer parecer algo que não condiz com o que eles vivem. Então, dentro desse sentido da falsidade, da dubiedade dessa prática que eles estão fazendo, nós precisamos então tirar algumas lições. Eu tiro algumas perguntas que me ajudam a tentar compreender o que está acontecendo no texto, para que eu possa então viver e começar a praticar o Evangelho de acordo à palavra de Deus. Então, algumas coisas eu tiro do texto, bem claro. Primeira coisa que eu tiro do texto aqui: a obra de Deus precisa ser sustentada por pessoas íntegras. Diz isso comigo? A obra de Deus precisa ser sustentada por pessoas íntegras. Deus não quer dinheiro escuso.
Deus não quer dinheiro escuso. Nós não queremos dinheiro de origem dúbia. Nós não queremos dinheiro e recursos que cheguem aqui para a igreja que venham de coisas ilícitas. Nós não queremos recursos que venham de práticas ruins. Nós queremos recursos que venham de pessoas íntegras, como Barnabé. Barnabé, homem cheio de fé. Nós queremos assim. A referência para sustentar a obra de Deus é que sejamos pessoas cheias de fé. Amém, irmãos? E por isso, ser uma pessoa cheia de fé, segundo a palavra de Deus, os exemplos que nós temos na palavra de Deus, são pessoas que tiram dos seus proventos, tiram as suas primícias para entregar para a obra do Senhor. Foi assim que Adão foi lá, foi assim que Abel foi lá e entregou ao Senhor, foi assim que Abraão foi e entregou ao Senhor, foi assim que o povo de Israel fez ao sair do Egito com a promessa de que seriam libertos, foi assim também que Abraão foi ao entregar Isaque, o seu filho, foi assim também que Moisés fez ao entrar na terra, ao cruzar o mar, a experimentar da graça e da bondade de Deus. Foi assim também que quando Neemias inaugurou o templo, ele fez um grande ato de consagração ao Senhor e de entrega ao Senhor. Foi assim também que Davi fez, quando ele trouxe a arca do templo, ele instituiu um grande momento de entrega ao Senhor, das coisas boas que Deus tem feito por ele. Por isso que para mim, como pastor, como um líder religioso, como um cristão, como um homem de fé, como um homem que vive da palavra de Deus há mais de 20 anos e se dedica ao Senhor, e que entende a importância e a necessidade de que nós saibamos reconhecer que toda boa dádiva vem do Senhor, amém, irmãos? Toda boa dádiva, tudo que entra na minha casa vem do Senhor, vem das mãos do Todo-Poderoso. Ele que traz o recurso para me sustentar, sustentar minha família, sustentar a obra do Senhor. E por isso, se Ele derrama sobre a minha vida, eu quero oferecer para Ele o meu melhor. E o meu melhor significa, eu já tiro daquilo que Ele está me dando, eu já tiro a 10ª parte e já entrego a Ele, como prova de fé, como vida de fé, como dedicação ao Senhor, para que a obra de Deus avance cada vez mais. Porque a obra de Deus se sustenta através de pessoas íntegras. Repita comigo. A obra de Deus se sustenta através de pessoas íntegras. E integridade na palavra de Deus é algo muito sério. Integridade na palavra de Deus significa a régua que se mede. A régua que se mede. Integridade significa o seguinte: a regra que eu quero viver e que eu quero mostrar para as pessoas é a regra que eu preciso viver. Esse é o problema de Ananias e Safira. Eles queriam aparecer algo que eles não viviam. Eles queriam demonstrar que eram cheios de fé, mas mentiam ao levar os seus recursos à casa do Senhor. O texto também nos revela algo muito importante sobre essa questão financeira. Porque tem pessoas que hoje em dia acham assim: pastor, o dízimo é para o próximo. Observe bem, eles vão entregar isso aqui aonde, irmãos? Aonde, irmãos? Na igreja. Não tinha templo ainda. Mas era a reunião do povo de Deus. Então, eu e você precisamos entender isso, à luz da palavra de Deus. Não é a luz do homem, é a luz da palavra de Deus. Malaquias 3,10, nós lemos aqui na igreja. Trazei todo o dízimo aonde, irmãos? Fala com fé comigo, não fala com medo, não. Não seja Ananias e Safira, seja Barnabé. Fala com fé. Trazei todo o dízimo aonde?
Nós não entendemos que aqui é o local onde nós dizemos que aqui é a casa de Deus? Sim ou não? Se é, então é aqui que dedicamos. E nós queremos ser generosos. Nós queremos contribuir. Nós queremos ajudar. Nossa igreja ajuda pessoas. Hoje nós temos mais de 12 famílias que nós estamos apoiando. A nossa igreja apoia missionários. Nós temos mais de 6 missionários que nós temos compromisso financeiro com eles. Nós temos os trabalhos que essa igreja realiza, através de seus ministérios, através da obra do Senhor. Ananias e Safira, eles vendem o recurso, vão lá e entregam aos pés do Senhor. Então, quando você ficar ouvindo esses teólogos de internet, toma cuidado com esses caras, porque esses caras não têm compromisso com o reino, com a obra do Senhor. Toma cuidado com quem você ouve e aquele que você quer seguir, com a base que você tem, a base que você quer se sustentar a sua vida. Tem base bíblica, tem base que se sustenta. A segunda lição que nós precisamos é entender: a obra de Deus engasguei. A obra de Deus se mantém por meio de uma igreja local. Diz isso comigo. A obra de Deus se mantém por meio de uma igreja local. Essa igreja tem endereço. Tem endereço. Essa igreja tem horário de reunião. Essa igreja tem pastores que são conhecidos na comunidade e são reconhecidos pela sua comunidade. Então, quem ficar falando para você, não, eu tenho que dar o meu dízimo para o meu irmão, não, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. A palavra de Deus está nos instruindo aqui, queridos irmãos, que na prática da vida cristã, na esperança que nós temos de ver a obra de Deus crescendo e se evoluindo, e atingindo os 4 cantos desta terra, e fazendo com que a obra de Deus seja a possibilidade de levar a salvação, a pregação verdadeira do Evangelho às pessoas, se faz por meio de uma igreja local, de uma comunidade de fé. E aqui nos traz uma outra realidade. Essa realidade hoje que muitas pessoas ficam falando: não, eu posso ser crente, mas eu não preciso estar na igreja. Aonde está isso na Bíblia? Me prove. Aonde que está isso na palavra de Deus? Sendo que a igreja primitiva se reunia regularmente, com horário regular, com liderança reconhecida, com pessoas que assumiam a responsabilidade de pegar esses recursos e administrar esses recursos para que o reino de Deus avançasse. Me explica isso. Outra questão também que é muito importante que a gente saiba: tudo que nós estamos fazendo no reino de Deus, o Espírito Santo sabe o que estamos fazendo. Diz isso comigo. O Espírito Santo sabe o que estamos fazendo. Fala isso com fé agora. O Espírito Santo sabe o que estamos fazendo. Por isso que o pastor não é fiscal da vida de ninguém. Aqui na nossa igreja, eu achei interessante isso. Chegou um irmão e falou assim: pastor, eu estava entregando o meu dízimo lá, eu não colocava o nome não, porque eu não gosto de ser identificado. Eu falei: tudo bem, irmão, fica à vontade. Aí ele veio na assembleia da igreja, assembleia que nós vamos ter no último domingo de março, aonde acontece a prestação de contas. Por que é necessário haver prestação de contas, irmãos? Porque a igreja não é do pastor. O pastor é um servo da igreja, como cada um de nós aqui somos um servo da igreja. A diferença é que o pastor é o líder espiritual. É um homem da visão, enquanto Deus assim permitir que eu esteja aqui. Porque se eu cometer uma derrapada e um deslize, é prudente que os irmãos sentem, conversem, falem. Vão chegar a conversar com o pastor. Pastor, o senhor errou e nós precisamos então tomar uma medida. Se a medida é uma disciplina para o pastor vai ser acatada a disciplina da igreja.
Agora, se for uma derrapada feia, pastor, é melhor que o senhor então reconsidere essa posição de ser pastor ou não. É assim que é a igreja. A igreja não é dos homens. Diz isso comigo, a igreja não é dos homens. A igreja é santa. Fala com fé. A igreja é santa. Ela é de Jesus. Fala isso comigo. A igreja é santa. Ela é de Jesus. Nós somos apenas servos. Nós somos servos da igreja. Nós somos servos de Jesus. Por isso que nós precisamos considerar mais um aspecto desse texto. E para mim é um aspecto muito importante. Se o Espírito Santo sabe, e se a igreja é de Jesus, então eu preciso entender que eu preciso aprender a ter alegria em sustentar a obra do Senhor. Porque o Espírito Santo nos dá a alegria que vem do céu. Amém, irmãos? Ele nos dá essa alegria do céu. Nessa manhã, eu estou tentando ilustrar e esclarecer para os irmãos algumas coisas muito tristes que têm acontecido em nossa época. Por causa de pessoas inescrupulosas, por causa de realidades extremamente perversas que acontecem no meio religioso. E é importante que eu e você saibamos explicar a razão da nossa fé. E saibamos compreender então essas realidades. A obra de Deus, ela se sustenta por meio de pessoas íntegras. É importante que nós saibamos entender que o reino de Deus é realizado por meio de uma igreja local. E é muito importante que nós saibamos entender isso. Tudo que nós fazemos precisa ser muito transparente para o Espírito Santo e para Jesus Cristo. Se precisa ser transparente para Jesus Cristo e para o Espírito Santo, a igreja pode abrir o volume de recursos que entra, pode prestar contas e todos podem saber. E se alguém quiser auditar, pode ser auditável. E se algum líder que está na frente de uma igreja tem medo disso, eu quero dizer para os irmãos, ele merece pagar com a mesma, ele merece receber o mesmo pagamento que Ananias e Safira. Nossa, pastor, o senhor é radical. Como eu gostaria que o Espírito Santo agisse dessa mesma forma hoje. E haver uma purificação geral no meio das igrejas. Será que eu e você estamos prontos para essa purificação? Porque é fácil a gente olhar para os outros. Mas será que eu e você estamos prontos para receber essa purificação do Espírito Santo de Deus? Será que realmente a gente trata o dízimo como sendo algo do Senhor? Do Senhor que tem provido, tem sustentado e tem guardado a nós? Será que nós realmente estamos realmente comprometidos com o reino de Deus, com Jesus Cristo, com a obra do Senhor Jesus, através de uma igreja local? Participando efetivamente, colaborando efetivamente, orando, cooperando efetivamente? Será que quando eu falo que realmente eu amo a Deus e amo a Jesus Cristo de todo o coração, eu digo isso porque eu amo os meus irmãos que se reúnem comigo na congregação e no ajuntamento santo do povo de Deus? O nosso desafio como igrejas, irmãos, é sabermos isso e vivermos essa verdade. Para mim, Ananias e Safira revela para nós um extremo muito real do que vai acontecer no dia do juízo do Senhor, aonde toda obra será conhecida e tudo que está encoberto será descoberto. Por isso, todas as vezes que eu venho aqui para cima desse púlpito, eu sempre me lembro de uma advertência da palavra de Deus, que nós devemos estar diante do Senhor com temor e tremor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Nossa, pastor, que palavra difícil. Irmão, acostume. A palavra de Deus, ela não está simplesmente interessada
em trazer um alívio para a tua alma. Ao contrário, a palavra de Deus, ela quer te levar ao caminho da integridade. Ele quer te mostrar a régua pelo qual a gente vai ser medido. E eu não tenho vergonha e nem um medo de anunciar isso. Pelo contrário, eu tenho temor diante do Senhor. E a minha oração nessa manhã é que eu e você saiamos daqui compreendendo essas 3 verdades bem básicas. O dízimo é de Deus. A gente faz parte do reino de Deus. E esse reino se manifesta através de uma igreja local. E isso é sério. Isso não é brincadeira. Isso é sério. Isso determina a vida, o destino eterno de muitas e muitas pessoas. Quando eu digo para os irmãos que quando a gente chegar na presença santa do Senhor, na glorificação, na volta de Jesus, está aí. Está aí. A volta de Jesus, não fica pensando que está longe não, está aí. Olha o que está acontecendo no mundo, esse negócio do coronavírus, na hora que eu vi lá os negócios, chegou as portarias para mim, eu olhei, eu li, eu virei e falei assim, Maranata, ó vem Senhor Jesus, vem logo, porque precisamos do Senhor, eu quero estar na glória com o Senhor, eu quero andar com o Senhor. Na mesma hora o Senhor Jesus falou para mim assim, sabe o que Jesus falou para mim assim? Meu filho, eu quero ir, mas vocês não estão trabalhando, vocês ainda não estão sendo zelosos, vocês ainda não estão pregando, o meu povo ainda não está ganhando as almas para Jesus, o meu povo ainda está brincando de ser crente, o meu povo ainda fica brincando de pecado, o meu povo ainda fica tolerando o pecado, o meu povo não quer ser santo, o meu povo quer viver no politicamente correto, o meu povo acha que pode vir na presença de Deus com os pecados que estão carregando no mundo há anos e anos e anos e anos, e não querem se libertar, não querem ter compromisso com a minha palavra. E eu falei, Senhor, o que nós vamos fazer então? E o Senhor me disse, continua pregando, continua na integridade, continua na palavra, anuncia a minha palavra, porque é a minha palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a palavra de Deus que vai nos libertar. Não vamos brincar de ser crentes, vamos ser verdadeiros discípulos de Jesus. Esse é o nosso desafio, sermos verdadeiros discípulos de Jesus. E o verdadeiro discípulo de Jesus, eu falei isso e sempre falo isso na igreja. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele tem discípulos, ele produz outros discípulos. Então é hora de eu e você não sermos Ananias e Safiras, mas sermos como Barnabé, homens cheios de fé, homens e mulheres cheios de fé. Feche os seus olhos, coloca a sua vida agora diante do Senhor. Ora ao Senhor e confia no Senhor. Faz um concerto hoje com Cristo. Se você já viveu crendo nessas coisas, peça perdão a Deus hoje. Se o seu compromisso tem sido parcial com Jesus, com o reino de Deus, livre-se disso hoje. Confessa ao Senhor em arrependimento, assuma hoje o teu compromisso com Cristo. O reino é dele, a igreja é dele, a igreja é santa, a igreja se sustenta por meio de homens e mulheres íntegras. O reino de Deus se espraia sobre a face da terra com homens e mulheres cheios de fé. Se nessa manhã você está orando, pedindo para Deus, para você se tornar esse homem e mulher cheios de fé, homens como Barnabé, que não tinham medo de se comprometer com a causa do reino, com a vontade de Deus. Fique em pé na presença do Senhor, eu quero orar por você nessa manhã. Mas não faça isso de qualquer jeito, faça isso como uma jornada de fé que você está começando hoje com Jesus. De segurar na mão dele e andar com ele. De você segurando na mão dele e andando com ele, você diz, Senhor, usa a minha vida, Senhor. Usa a minha vida para ganhar a minha família, os meus vizinhos, os meus amigos. Usa a minha vida, ó Deus, com intrepidez, com autoridade, para que eu possa ser cheio do Teu Espírito Santo.
E que eu possa saber falar, ó Deus, das coisas do Senhor na hora que precisam ser ditas, Senhor. Se nessa manhã você está tomando essa decisão, fique em pé, eu quero orar por você. Quero que nós coloquemos nossas vidas diante do Senhor, para que o Espírito Santo de Deus nos leve com uma grande confiança de que temos um Deus todo-poderoso que nos sustenta, que nos guarda, que nos fortalece, que nos abençoa e que podemos andar sempre na presença dEle. Na Tua presença, ó Deus, estamos. E Pai, na Tua presença eu clamo, Senhor, por nossas vidas. Para que o Senhor, ó Deus, nos coloque a viver, ó Deus, uma vida com integridade, uma vida com fé, uma vida com compromisso ao Teu reino, à Tua causa. A entender, ó Deus, da grandiosidade do Teu reino, da imperiosidade, ó Deus, que temos na missão de evangelizar, Senhor. Nessa necessidade, nesse compromisso que precisa ser verdadeiro contigo, Senhor. Não permita, ó Deus, que o espírito de Ananias e Safira paire sobre nossas vidas, Senhor. Dá-nos do entendimento, Senhor, de largarmos e lançarmos fora toda hipocrisia, toda incredulidade, toda falsidade, Senhor. E dá-nos, ó Deus, uma porção dobrada de fé, como Tu deste a Barnabé, Senhor, para sermos homens e mulheres cheios de fé do Senhor, ó Deus, e para falarmos com ousadia e vivermos com ousadia, na confiança de que o Senhor é Jeová Jireh, aquele que tudo provê, na confiança certa, ó Deus, de que o Senhor não nos abandone e não nos abandonará, Senhor. Toma as nossas vidas, Senhor, em Tuas mãos, Senhor, e enche-nos, ó Deus, com o Teu poder e a Tua graça, em nome de Jesus, em nome de Jesus.